Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que me acompanha, espalhado por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Hoje, dia 9 de novembro de 2019, primeiro vídeo do dia de hoje, vamos lá para as primeiras notícias do dia. Muitas pessoas me perguntando sobre o que eu achei referente à saída do Lula da cadeia. Meus irmãos, aqui é canal para a gente poder falar de Vasco da Gama. Mas já que me perguntaram, para mim não ficar em cima do muro, é o seguinte: nenhum presidente do Brasil nunca fez porra nenhuma para ajudar o Vasco da Gama. Então, para mim, não fede e nem cheira. Ele, Bolsonaro, qualquer um. Ao contrário, o Vasco da Gama, que ao longo da sua história fez muito para o Brasil, seja em termos federais ou estatais, o Rio de Janeiro, por exemplo, recebe uma grande ajuda do Vasco da Gama, porque o Vasco da Gama investe em educação, em esporte, mais até do que o governo do estado do Rio de Janeiro, que só sabe roubar. Então não tenho o que falar desses caras, né? A minha preocupação sempre foi por um Brasil melhor. Nunca depositei confiança em político, porque quem faz a força é o povo. Mas o que isso tem a ver com o Vasco da Gama? Hoje no Vasco é um cenário parecido com o brasileiro. A gente olha para o céu com muita fé, mas com pouca luta. Em termos de Vasco da Gama é a mesma coisa. A gente vê um clube aí literalmente abandonado, sem nada, com problemas de ordens judiciais. Esse ano a gente teve problema aí com corte de luz, despejo de CT, nossas certidões com efeito, as positivas com efeito de negativas, a gente há 2 anos que não consegue, embrólios aí referente a salários atrasados. E a torcida do Vasco é igual ao povo brasileiro, inerte. Não faz nada, não se pronuncia, acata um discurso nojento, como se tudo que estivesse acontecendo de errado em termos de Vasco da Gama fosse culpa de arbitragem, o que não justifica o descaso, a falta de planejamento. E digo aqui, é obrigação vencer o CSA. Como é mais obrigação ainda vencer o Flamengo. E eu vou cobrar aqui uma postura desses atletas, principalmente na partida contra o Flamengo. A gente tem um jogo contra o CSA, mas eu já estou pensando aqui na partida contra o Flamengo, que é um campeonato à parte. Não vou aceitar nenhum tipo de desculpa. É entrar dentro de campo nessas 2 partidas com pensamento de Vasco da Gama, abandonar esse discurso interposto pelo Vanderlei Luxemburgo, de que o Vasco é para não brigar, para não cair. O Vasco é Vasco, porra. O Vasco tem que brigar, no mínimo, por uma vaga na Copa Sul-Americana. Já que a Libertadores se tornou impossível, é obrigação o Vasco se classificar para a Copa Sul-Americana. Ainda mais num campeonato com a qualidade técnica tenebrosa igual deste ano. É um dos campeonatos mais fracos dos últimos tempos, deste campeonato brasileiro. Então a gente vai cobrar um Vasco de verdade.
uma postura do técnico que não seja covarde. Precisa ter o mesmo discurso, seja vencendo, seja perdendo. E principalmente de alguns jogadores do Vasco que estão loucos para o ano poder acabar, sabem que não vão ficar no clube ano que vem e estão levando as coisas de qualquer jeito. Então a gente vai cobrar um posicionamento também desses atletas aí. A gente vai aguardar para ver qual a escalação que o técnico Vanderlei Luxemburgo vai colocar. Eu espero que não tenha invenção de Bruno César e que não haja invenção também de Ribamar, Guarim jogando os 90 minutos. Eu espero que o Vasco entre como o Vasco da Gama nesta partida. O Vasco vai ter os retornos aí do Richard e do Raul, do Richard e também do Bruno Gomes. Mas é trocar 6 por meia dúzia. Esses volantes do Vasco aí estão tudo no mesmo patamar técnico. O Vasco, que em outro momento era muito elogiado pela preparação física, depois que o Luxemburgo veio, a gente vê aí que a preparação física caiu. Então, de duas uma, ou o problema é físico, ou o problema é o corpo mole. Os salários estão sendo postos em dia gradativamente. Ainda falta um mês a ser pago e 2 meses de salário de imagem. E isso faz com que a gente possa cobrar mais um pouco. Contra o Palmeiras foi uma verdadeira dedicação. Então, contra o Flamengo, que é o nosso maior rival, para salvar o ano tem que vencer. É obrigação. E contra o CSA, que é um clube que não está nem perto da grandeza do Vasco da Gama, tem que vencer. É hora de tomar vergonha na cara, porque o Vasco não joga bem há 2 meses. Há 2 meses. Nas 2 últimas partidas jogando dentro de São Januário, o Vasco levou 5 gols. E tem gente colocando a culpa em arbitragem. Tão somente. Então não pode ser desta forma. Não pode ser desta forma. O Vasco perder para um time alternativo do Palmeiras, para um time alternativo do Grêmio, perder para Santos, para Bahia. Nos 7 últimos jogos em São Januário, o Vasco perdeu 4. Então a cobrança aqui vai ser mais... vai ser porrada atrás de porrada. Porque o torcedor do Vasco, ele está fazendo por onde, comprou a causa, tem lotado os jogos do Vasco e chegou a hora desses jogadores aí. Faltam poucos jogos de vestir a camisa, honrar. Eu sei que foi um ano conturbado, mas tem que verdadeiramente fazer jus à grande história do Vasco da Gama, porque o torcedor do Vasco não aguenta mais um discurso de técnico arrogante, um presidente frouxo que não defende os interesses do Vasco, que joga tudo pra galera. Então a gente vai cobrar. Reparem que neste vídeo eu falei a palavra cobrar várias vezes. E se tornou obrigação vencer esses 2 jogos. Ah, mas a equipe do Vasco é fraca. Não interessa. Ó, isso aqui tem história. Tem história. Quem não tem entendimento disso não pode torcer pro Vasco, não pode jogar no Vasco, não pode administrar o Vasco e muito menos ser técnico do Vasco. O Vasco, a partir deste momento, as pessoas têm que ver de uma forma diferente, de uma forma distinta do que verdadeiramente estão tratando o Vasco como coitadinho. E o Vasco não é coitadinho. O Vasco tem que ser um clube altaneiro. O Vasco tem que ser uma locomotiva. O Vasco não pode ser esse clube subalterno. O Vasco não pode ser vagão.
O Vasco não pode ser subserviente, como muitos estão tratando o Vasco da Gama. Principalmente Luxemburgo e aí esse presidente Alexandre Campelo, que estão tirando a confiança e a autoestima do torcedor vascaíno. Então, meus amigos, era isso que eu queria falar. Dizer que a partir de hoje vai ser cobrança, mais cobrança, mais cobrança. E a gente vai cobrar por um planejamento de 2020 totalmente distinto do que foi esse. Valeu, meus amigos. Vasco neles e estamos juntos. Valeu.